Olá concurseira, como estamos? Nessa aula damos prosseguimento ao Word. Lembra do Word? Então, começamos a analisar o seu ambiente, nós vimos situações a respeito, claro, das extensões, e agora nós vamos ver o filé mignon. Como assim filé mignon, Ricardo? A parte de seleção, de marcação de texto, e vamos analisar também o menu arquivo e a guia página inicial. Como eu já tinha comentado antes, eu vou deixar à disposição também na aula de hoje, no material de apoio, algumas questões da Fundação Carlos Chagas de 2014. Você tem algumas questões de 2013, então estou publicando hoje para você de 2014. Combinado? Lembrando, se quiser entrar em contato comigo, já vamos conversar. facebook.com/prof. Ricardo Beck ou pelo e-mail contato@profricardobeck.com.br. Você deve ter mandado e-mail para mim e demorei um pouco para responder. O que acontece? A demanda estava muito grande, eu recebi muitos e-mails, uns 100 e poucos por dia. Então não consegui responder todos a contento. Respondi todos, na verdade, mas não consegui responder rapidamente. Mas não desista, continue mandando os e-mails, continue tirando as dúvidas que eu vou te encaminhando. Combinado? Joia? Então nessa aula, material de questões de Fundação Carlos Chagas 2014, mas claro, o de sempre que eu sempre coloco para você, que são os meus slides. Bem, agora olhe comigo. Existe uma situação que nós não temos ainda o elaborador. Nós sabemos que o último concurso do INSS foi realizado pela Fundação Carlos Chagas e estamos baseando o nosso curso nesse edital. Mas lembre-se, existe a possibilidade de ser o CESP, existe a possibilidade de ser a Sesgran-Rio, que figuraram como elaboradores em provas anteriores à passada, que foi da Fundação Carlos Chagas. Então ele vem alterando os elaboradores. Não será uma surpresa se o CESP pegar ou se a Sesgran-Rio pegar. Mas se nós continuarmos na mesma linha, estudando com base na Fundação Carlos Chagas, não tem erro, estaremos bem. Claro, saiu o edital, colocou lá, é CESP, então já saiba. Colocou na linha que é CESP, o que você vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar mais questões interpretativas, mais questões do CESP. No decorrer das aulas eu vou publicar algumas questões do CESP para você, apesar de você entender que, tecnicamente, as questões da Fundação Carlos Chagas são mais específicas. O que confunde você numa questão do CESP é o fato dela ser muito aberta. Tudo bem? Então vamos trabalhar. Sempre tendo em vista a tua aprovação. Lembre-se disso. Estudando com força, trabalhando com força para chegar no objetivo. Tem muita gente que não está estudando ainda. Quem não está estudando não vai passar. Entenda, quem não está estudando não vai passar. Mas, Ricardo, nem saiu autorização, nem saiu... Quem não está estudando vai levar uma surra. Você tem que começar agora e não pode parar até o dia da prova. Para quê? Para passar bem colocado. Tudo bem? Para eu marcar, para eu selecionar textos dentro do Word, eu posso usar somente o mouse, eu posso usar o mouse e o teclado, ou somente o teclado. Você sabia? É óbvio, quando você quer fazer uma formatação só para o parágrafo, não precisa selecionar. Vamos por centralizar. Você clica no parágrafo que você quer e manda centralizar, que ele vai centralizar. Não precisa selecionar, Ricardo. Não. Se você quer aplicar alguma coisa para uma palavra, basta clicar na palavra. E essa palavra vai o quê? Receber essa formatação. Tudo bem? Então o que eu vou fazer agora contigo é mostrar como selecionar, que é quando eu vou copiar e recortar. Quer ver? Vamos fazer um zoom na tela para justamente observar isso. Vem comigo. Olha só. Vou abrir aqui o Word. Estamos trabalhando com a versão do Word 2010. Vou aumentar o tamanho com Ctrl Colchete. Tá ali, ó. Aumentei o tamanho, tá vendo? Você sabe que eu sempre vou colocar aqui uma frase que nos lembre alguma coisa ou nos ajude. Então veja, para a Fundação Carlos Chagas, vou colocar aqui alguma coisa. Podemos dividir nosso documento em seções por meio da guia. Em qual guia eu divido em seções? Layout da página. Podemos, cuidado agora, inserir colunas por meio da guia. Por meio da guia. Me diga, qual dessas guias eu vou para inserir colunas? Não é inserir, é layout da página, colunas. Por isso que eu coloquei a palavra inserir, para te confundir, tá? Então também é guia layout da página. Tudo bem? Que é da opção colunas. Aqui ao lado da infinização, que é a separação silábica. Mas o interessante para nós agora é a parte de seleção. Então veja, vou selecionar usando apenas o mouse.
Então vou clicar, segurar e arrastar. É uma forma. Uma outra forma é colocar o mouse, e essas são as mais importantes. Estou passando para você as mais importantes. Para eu selecionar uma palavra, eu vou até a palavra e aperto duplo clique. Olha só, clique, clique, seleciona a palavra. Clique, clique, seleciona a palavra. Mas observe, essa palavra, sessões, ela está seguida aqui, ó, precedida aqui, ó, de uma vírgula, certo? Se eu clicar aqui em sessões e der um duplo clique, ele seleciona o quê? Sessões e a vírgula, porque a vírgula está coladinha, ou só sessões? É que nem aqui embaixo. Ele vai selecionar, se eu der duplo clique, página, ou página e o ponto que está coladinho. O que você acha? Vou te mostrar. Se eu clicar em página e pedir para ficar vermelho, página vai ficar vermelho ou eu tenho que selecionar a página? Página vai ficar vermelho, fica vermelho. Perceba que o ponto não fica. Porque o ponto final, a vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, eles têm uma certa independência no documento, querido. Então, olha só, clique, clique, não fica. Clique, clique, não vai. Ricardo, e se você der triplo clique, 3 cliques no texto, ele vai selecionar todo o parágrafo. Olha só, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso com o mouse em cima do texto. Se eu levo meu mouse à esquerda, olha como ele vai mudar. Ó. Mudou, mudou, mudou o cursor, tá vendo? Quando eu estou na margem esquerda, não na margem direita. Porque na margem direita o cursor não muda. Por exemplo, se eu dou o duplo clique aqui, ele vai selecionar documento. Porque ele vai entender que eu estou com o mouse em cima da última palavra dessa linha. Se eu colocar no lado esquerdo, ele já muda. 1 clique seleciona a linha, 2 cliques o parágrafo, 1, 2, 3, todo o texto, mesmo com 1000 páginas. De novo, 1 clique seleciona a linha, 2 cliques o parágrafo dessa linha, e 1, 2, 3, todo o texto, mesmo que tenha 1000 páginas. Tudo bem? Combinados? Então tá bom. Essas são seleções usando apenas o quê? Apenas o mouse. Olha só, apenas o mouse. Mas existe a possibilidade de usar o teclado com o mouse. E você já viu isso lá no Windows. Já viu essas teclas? Você sabe que elas operam na seleção, não é? Eu selecionava arquivos e pastas com elas. Então observe. Vou lá no Word e vou fazer assim, ó, daqui até aqui. Tamo bem hoje, né? Agora vai ficar tudo bom. Daqui até aqui. Você tem que morar em Curitiba uma semana para conseguir aprender o que é essa tosse deliciosa. Daqui até aqui. Então eu clico aqui, aperto Shift e clico aqui. Seleciono o intervalo entre cliques. Eu clico aqui, aperto Shift e clico aqui. Intervalo entre cliques. Se eu quero fazer uma seleção aleatória, eu faço o quê? Seleciono aqui, aperto Ctrl mais aqui, mais aqui. Então, relembrando, o nosso Ctrl faz aleatório e o nosso Shift faz intervalo entre cliques. Porém, eu tenho outras formas de fazer a seleção com o mouse e com o teclado. Acompanha comigo. Se eu clico, seguro e arrasto, ele seleciona nesse sentido, você já viu, não é mesmo? Agora, olha só. Se eu pressionar Alt, ele vai fazer a seleção, que nós chamamos de seleção em blocos. Olha só, eu clico aqui, aperto Alt, clico, seguro e arrasto, ó, em blocos. Daí se eu der Ctrl C, Ricardo, ele vai copiar esse bloco? Se você clica, segura e arrasta assim, o texto inteiro, ou por blocos, aperta Alt, clica, segura e arrasta. Agora veja, vou dar uma avacalhada nesse meu primeiro parágrafo, vou colocar um ponto aqui, vou colocar um P maiúsculo. Eu sei que não tem nexo, mas só para você ver que agora o meu primeiro parágrafo tem 2 frases, 2 sentenças. Sendo que a frase, a sentença, ela é delimitada por ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Por que você está fazendo isso, Ricardo? Porque eu tenho uma forma de selecionar somente a frase. Como é que você faz isso? Veja, é usando o Ctrl. Só que não tem que ter nada selecionado, porque olha só, se eu já tenho alguma coisa selecionada e uso o Ctrl, ele vai marcando outras partes aleatoriamente, tá lembrado, né? Pois bem, agora veja, se eu aperto Ctrl e clico em nosso, a frase, a sentença que tem a palavra nosso será selecionada. Óbvio, aqui ó, esse parágrafo, se eu faço Ctrl e clique, ele vai selecionar o parágrafo inteiro. Mas por quê? Porque o parágrafo só tem uma frase. Quando no parágrafo eu tenho mais de uma frase e eu quero selecionar essa frase, selecionar essa sentença, eu aperto o Ctrl e clico. Ele vai selecionar. Então essas são algumas seleções usando o mouse e o teclado. Mas eu tenho a chance também de usar somente o teclado para fazer a seleção. Observe que tem uma tecla que se repete em todas as opções. Que tecla é essa? Shift. Então Shift é o nosso comando para marcar,
para selecionar. O resto é só locomoção dentro do documento. Por exemplo, End e Home. São duas teclas, obviamente, no teclado, que servem, por exemplo, End para ir para o final da linha e Home para ir para o início da linha. Quer ver? Olha comigo. Eu clico aqui e aperto End, foi para o final da linha. Aperto Home, foi para o início da linha. Se você colocar Shift no meio da jogada, por exemplo, coloca o ponto de inserção imediatamente antes da palavra colunas. Se eu apertar End agora, ele vai para o final da linha. Se eu fizer Shift End, vai para o final da linha, selecionando. Por exemplo, coloquei o ponto de inserção, que é esse carinha aqui pisca, que é esse cursor do teclado, antes da palavra dividir da nossa primeira linha. Se eu apertar Shift para direita, para direita, para direita, ele vai selecionando. Chega o momento de você entender que tem uma tecla que potencializa tudo, que é o Ctrl. Nossa, Ricardo, como a gente pode usar o Ctrl de diversas formas? Exatamente. A gente pode usar o Ctrl de diversas formas. Isso é que nem escova de dente, gente. Por quê? Porque você pode usar para escovar os dentes, pode usar para fazer uma limpeza mais específica, depois escova de dente velha, sabe? Que você usa para limpar as coisas. Então, você pode usar para, por exemplo, pentear a sobrancelha, depende da pessoa. Então, Ricardo, como você é porco? Não sou porco, estou te dando a real. São várias funcionalidades para escova de dente. É que nem o Ctrl, tem várias aplicações diferentes. Exatamente, para engraxar o sapato, como o Euclides, meu cinegrafista, está me lembrando. Esses detalhes, ó, pode usar para tudo, mas é tudo escova de dente. Então veja, se eu apertar Ctrl e colocar para a direita agora, porque ó, Ctrl e clica é a sentença, se eu já selecionei e aperto o Ctrl, ele vai marcando aleatório, e agora vamos ver o Ctrl aqui, ó. Se eu colocar para a direita, ele vai pular a letra D, de dado. Se eu apertar Ctrl para a direita, ele pula a palavra inteira, ó, pulou a palavra inteira, pulou a palavra inteira. Só que se eu coloco qual tecla que vai selecionando tudo? Lembre-se, aquela que se repetia em tudo. Shift. Então, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para a direita. Entendeu? Agora, detalhe importante para nós aqui, ó. Se o End vai para o final da linha, Ctrl End para o final de todo o texto. E agora, muito cobrada, importante essa, Ctrl Home, lá para o início do texto. Então, se eu estou em um local e quero ir desse local até o início, ou até o fim do texto, eu posso fazer Ctrl Shift Home, foi até o início selecionando. Percebeu? Então são várias as técnicas que você pode usar para selecionar, para marcar textos. Um outro tipo de edição muito importante é a questão da exclusão. Sabemos que existem aquelas teclas como Backspace e o Del, que também é chamada de Delete. Então veja só, vamos voltar lá para o nosso Word. Se eu clicar no meio da palavra meio, eu posso apertar Del ou Delete e apaga a letra I. Eu posso apertar Backspace, que apaga imediatamente à esquerda, Backspace. Porém, você sabe que o Ctrl potencializa as coisas. Então, se eu clicar aqui antes de dividir, se eu apertar Del, vai apagar D. Se eu apagar Ctrl Del, a palavra inteira, Ctrl Del, Ctrl Del, Ctrl Del. Agora eu posiciono o mouse antes da palavra sessões, que é precedido depois ali tem o quê? Tem um ponto. Tá vendo ali o ponto? Legal. Se eu fizer Del, vai apagar S. Se eu fizer Ctrl Del, vai apagar sessões, ou vai apagar a palavra sessões e o ponto? O que você acha? Só a palavra sessões, ó, Ctrl Del. Porque você sabe que o ponto final, a vírgula, esses caras eles têm status de palavras. Tudo bem? Então toma cuidado com eles. Toma cuidado. E uma outra forma, claro, é clicar no final da palavra e fizer Ctrl Backspace. Se estiver no meio da palavra, também dá. Olha só, entre a palavra colunas. Se eu apertar Backspace, apagar o U. Se eu apagar Del, apago o N. Se eu apagar Ctrl Backspace, colu. Ctrl Z, que é o desfazer. Deu zebra, Ctrl zebra. Quero apagar o las, o nas, melhor. Del, apagaria o N. Ctrl Del, o nas. E eu tenho também a possibilidade de selecionar um pedaço e fazer aquela opção de recortar. Qual é a tecla de atalho de recortar? Ctrl X. Muito bem. Se eu dou um Ctrl X, ele excluiu. Não, porque foi para a área de transferência e você pode colar de volta. Calma, calma, calma. O que eu estou te dizendo, calma, calma, calma. Eu quero dizer assim, ó, se eu mandar imprimir agora essa página, lascou-se. Não vai imprimir. E por que não vai imprimir? Porque eu já apaguei. Claro, se eu der Ctrl V vai voltar? Vai. Mas eu quero que se entenda que a exclusão também é alcançada por meio do Ctrl X, ou seja, do recortar. Óbvio que aquelas operações de copiar, de recortar e colar,
também tem funcionalidades aqui dentro do Word. Este Word é o 2010, então não quero que você decore sobre o menu editar, mas entenda, em todos os programas no menu editar que você encontra Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V. Não esquece, tirando aqui que não tem menu editar, em todos os programas você encontra no menu editar as opções de copiar, de recortar e de colar. Posso trabalhar contigo agora as questões mais operacionais no sentido dos menus e das guias. Eu vou começar pelo menu arquivo, que na versão do, digamos assim, o Word 2007, este cara não era chamado de arquivo, era um botãozinho ali, que era o botão Office. O que eu quero não é explicar isso agora, que eu já falei isso contigo, eu quero analisar justamente a questão das opções do menu arquivo. Então vamos lá. Do menu arquivo, o que você vai encontrar? Presta atenção. No menu arquivo, eu vou encontrar salvar e salvar como. Você deve imaginar que na janela de salvar como, você vai definir o nome, o local e o tipo do arquivo que tem a ver com a extensão. E nessa janela mesmo de salvar como, você encontra aqui em ferramentas, opções gerais, uma forma de colocar uma senha de proteção. Tá vendo? Ó? Situações que você deve imaginar que são importantes, não é mesmo? Então, ó, arquivo salvar e salvar como, abrir um arquivo existente, fechar esse documento, sai de tudo, do documento e do Word. Se você está trabalhando apenas com um documento e aperta fechar, ele vai fechar apenas o documento sem fechar o Word. Tudo bem? Em seguida nós temos informações, inclusive aqui com a possibilidade de realizar a proteção do meu documento. Nessas informações eu vou ver itens como o tempo que eu estou editando, qual a quantidade de páginas, de palavras, todas as estatísticas. Tá vendo? Ó? Quando foi modificado, quando foi criado, quando foi impresso. Então, você foi viajar, quer saber se alguém imprimiu o teu documento, quer saber se alguém alterou, até acessou o teu documento? Vem aqui, arquivo informações e tem esses dados. Quer dizer, isso é importante. Saiu no teu período de férias, quero voltar e ver se alguém mexeu? Tem como ver. Aqui no recente, eu consigo ver os últimos arquivos que foram abertos neste Word. Ok? Mais tranquilo. E o novo nos leva ao quê? A um documento novo. O documento novo também pode ser alcançado aqui, ó, pela barra de ferramentas de acesso rápido. Claro que aqui não funciona, por quê? Porque quando você entra no menu arquivo, ele automaticamente desabilita e esmaece a barra de ferramentas de acesso rápido. Se você está em qualquer outra guia, não. A barra vai estar sempre visível e à tua disposição, certo? Gostaria já que você decorasse a tecla de atalho para documento novo. Um documento novo no Word, no Excel e no PowerPoint, nesses três caras, é alcançado por meio do Ctrl ovo, ou seja, tudo que é novo vem do ovo. Lagartixa vem do ovo, jacarezinho vem do ovo, o golfinho vem do ovo. Ricardo, o golfinho é mamífero, eu sei, não me irrita. Ctrl ovo justamente faz o quê? Documento novo em branco ali. Imprimir é o Ctrl P. Puxa, opção importantíssima, por quê? Eu defino as cópias, defino qual impressora eu vou usar. Veja que eu tenho até aqui uma impressora que está com essa bolinha verde, que indica eu sou a impressora padrão. Tais situações como a impressora padrão são configuradas lá no Windows, tá? Essa aqui é uma impressora que, digamos assim, uma impressora que gera um arquivo PDF. Algumas pessoas podem dizer que você imprimiu para arquivo, imprimiu para impressora, tá? Quer dizer, Ricardo, que se eu instalar um programa como esse, eu posso entrar em qualquer outro programa e mandar imprimir e ele vai gerar um PDF? Sim, porque ele é uma impressora, digamos assim, virtual. Um gerador de PDF é como se fosse uma impressora virtual. Aí eu tenho o que eu posso escolher para imprimir. E tem umas coisinhas que estão meio na moda. Por exemplo, a seleção. Aqui a opção de impressão de seleção está esmaecido por um motivo óbvio e claro, eu não selecionei ninguém, certo? Se eu seleciono algum texto, que você já aprendeu a selecionar comigo hoje, você faz o quê? Vem aqui e imprime só o que você selecionou. Bem útil isso, bem útil. Útil também esse tal de intervalo personalizado. O intervalo personalizado ele vai permitir, até te dar um tutorial, imprimir, ó, quais páginas? Página 1, a página 3, da página 5 até a 12. Com isso a gente tem, quer imprimir separadamente, usa vírgula. Quer imprimir intervalado, usa hífen. Não pode esquecer disso, tá? Não vai esquecer disso, é extremamente importante. Então nós temos aí uma situação, digamos assim, importante para a tua prova, onde ele diz ali o que você vai poder imprimir.
quais páginas? Por exemplo, 5,8,4 hífen 10,3. O que vai imprimir? A5, A8, da 4A até A10 e A3, nessa ordem. Aí eu tenho, claro, a opção ali de imprimir em um lado ou frente e verso, no caso, que é o manualmente dos dois lados. E eu tenho mais para baixo, não adianta eu querer falar de tudo também. Primeiro, que você não vai lembrar. Segundo, que não tem tanta relevância para nós. O que é importante é que aqui na área de imprimir, você pode configurar a página. E pode, claro, aqui é importante, ó, conhecer as orientações do papel. Retrato e paisagem. Retrato em pé, paisagem de ladinho, deitadinho. Tá vendo? Pode ainda configurar o tamanho do papel e as margens na área de impressão. Ou clicar aqui em configurar página. Claro, pode também escolher quantas páginas por folha ele vai imprimir, uma forma de economizar o papel, sem dúvida alguma. Mas eu quero que você entenda que essas opções da página, eu quero que você entenda, lembre-se disso. Eu vou recordar isso com você na próxima aula, mas lembre-se agora, lá em layout da página, eu também tenho as opções de configurar página. Então eu consigo configurar minha página. Presta atenção no que eu estou dizendo. Lá no imprimir, não esquecendo que a tecla de atalho de imprimir é Ctrl P de print, e que eu tenho também essa possibilidade lá na guia layout da página, não vai me esquecer disso. Isso é de suma importância, isso é extremamente importante, tá? Combinado? Então tá bom. Voltando aqui no menu arquivo, vimos as principais opções do imprimir. E aí, claro, tem as opções do nosso querido salvar e enviar. Quero que você entenda que nessa versão do Word, você consegue sim exportar automaticamente arquivos na extensão PDF. Tudo bem? Ricardo, o que é aquele XPS? É um padrão de formato protegido, portátil melhor, não protegido, mas um formato portátil da própria Microsoft, que é o XPS. Desse menu é o suficiente para nós, podemos pular para a guia página inicial, uma das guias mais importantes, mais cobradas em concursos. Essa primeira parte, eu quero que você entenda que uma guia ela é dividida em subgrupos aqui, ó, área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e assim por diante, tá? Saber para a Fundação Carlos Chagas qual é o grupo é legal. Nossa, mas é muita coisa para saber. Eu sei, mas é legal. Então é importante que você conheça onde está a ferramenta, em qual grupo e qual guia. Você tem que saber isso. Puxa, mas é assim? É assim. Você pega as questões da Fundação Carlos Chagas, você observa essas situações. Você observa. Que nem, por exemplo, eu estou aqui analisando o menu arquivo com você. Estou indo para a página inicial. Você vê que daí eu vou fazer exercício sobre isso. Mas olha, a página inicial, ela na verdade, ela tem o quê? Várias situações, como esse cara aqui que a gente vai estudar, que fica dentro dela. Talvez o cara te pergunte exatamente isso. Onde fica o espaçamento entre linhas? Fica na guia página inicial, que na versão do 2007 era chamada de início. Só para você ter uma noção da importância disso e como você tem que estar atento à minha aula agora. Na área de transferência aqui, ó, nessa parte, se você clica nesse tico-tico, nesse controle que tem ali no lado direito, ele vai mostrar quais itens estão na área de transferência. É de suma importância que você entenda que o Office, o Word, Excel, por exemplo, e PowerPoint, eles usam a mesma área de transferência. Não que o Windows não use, claro, mas é uma área de transferência diferente. Por quê? Porque você pode coletar até 24 itens simultaneamente. Se eu abro o Excel, esses itens também estarão disponíveis para que eu possa colá-los dentro do outro programa. Então, peraí, Ricardo, você está me dizendo que eu posso colocar até 24 itens aqui e compartilhar essas informações lá no Excel, lá no PowerPoint? Exatamente. Eu tenho, claro, dentro da opção da área de transferência, a situação do recortar e do copiar. Quando você não seleciona nada, eles ficam esmaecidos. Ou seja, para recortar ou para copiar, tem que saber selecionar. E óbvio que isso você já aprendeu. Ricardo, tem um fantasminha ali, ó. Você coloca o mouse mais para cima, aparece essa mini barra. Essa mini barra ela acaba aparecendo toda vez que você seleciona alguma coisa. Se eu vou tirando o mouse de cima, ela vai esmaecendo. Colocando o mouse, ela vai aparecendo. Que tem ali formatações de fonte, de parágrafo, tá? Nessa mini barra eu encontro também essa vassourinha aqui. Ricardo, isso não é uma vassoura. Não, não é. Isto é um pincel, tá? Ricardo, para que serve esse pincel? Tá aqui, ó. Tem o recortar, o copiar e o pincel. Página está com uma formatação. Eu quero copiar não a palavra página, mas eu quero levar a formatação que foi usada nessa palavra página para outro local. Eu clico na ferramenta pincel,
o meu cursor do mouse ele muda, ele fica com aquela aparência que você está vendo, e aí eu seleciono o pedacinho que tem que ficar com a mesma formatação. Pronto. Eu posso clicar um aqui que é preto, por exemplo, aqui, e selecionar o pedaço. Poderia também clicar, ó, clico aqui, vermelho, clico na palavra guia, vai ficar na cor vermelho. Porque ele pega um formato de um lugar e leva para outro. Essa opção existe em todos os programas aplicativos comerciais, então é importante. Tenho daí depois o grupo fonte e o grupo parágrafo, que são os grupos, sem dúvida, mais cobrados em todas as provas de concurso público. Não interessa se vai fazer Fundação Carlos Chagas, não interessa se você vai fazer CESP, não interessa se vai fazer Sesgra Rio. As coisas que são mais cobradas são desses dois grupos. Então eu convido você a conhecer muito bem cada um deles. Vamos lá. Se eu clico aqui, ó, fazer uma outra frase, que essa aqui já virou uma bagunça só, não é mesmo? A tecla de atalho para revisão ortográfica é F7, ponto Enter. Vou colocar outra aqui. A tecla de atalho para desfazer é Ctrl mais Z. Então eu tenho dois parágrafos, ok? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando eu aperto Enter, parto do pressuposto que ninguém sabe nada. Quando eu aperto Enter, o que acontece? Ele acaba indo para a próxima linha e faz uma marca de parágrafo. Aqui no grupo parágrafo tem esse cara. Aí o pi, o 3,14, não é. Este ele vai mostrar o quê? Os caracteres não imprimíveis. Ó, aqui eu dei um Enter, aqui eu dei um Enter. Quando eu dou espaço, ele também já espaço, espaço, espaço. Quando eu faço Tab, ele vai dizer também, ó. Então eu consigo ver os caracteres não imprimíveis. Isso é algo do parágrafo. Então cuidado, tá aqui essa opção, certo? Posso também, ó, clicando então na palavra atalho, mudar o tipo da fonte, que pode ser... Eu posso colocar mais tipos de letra no meu computador? Pode fazer lá no painel de controle, no item fontes. Tem o tamanho da fonte. Aí agora é importante o trio. Negrito, Ctrl N, itálico, Ctrl I e sublinhado, Ctrl S. Importante para nós também, efeitos. Olha, tem 3 efeitos que vêm aqui escrachados, ó, que é o taxado, faz um risco, é o subscrito e o sobrescrito. Perceba que ele não muda o tamanho da fonte, ele muda o tamanho visual, tá vendo? E você não tem como fazer subscrito junto com sobrescrito. Ou é subscrito, ou é sobrescrito, ou nenhum dos dois. Isso é que nem taxado e taxado duplo. Você observa aqui, dentro do grupo fonte, só a opção taxado. Mas entenda, existe também a opção de taxado duplo. Onde eu acho? Aqui, ó, no fonte. No fonte, você vai encontrar taxado e taxado duplo. Clico aqui, ó, ou é o duplo ou é o simples. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. É que nem sobrescrito e subscrito. E é que nem versalete e todas em maiúsculas. Você consegue entender a diferença de versalete e todas em maiúsculas? E se cai para você a diferença entre versalete e todas em maiúsculas? Esses efeitos eu só vou te dizer na próxima aula. Ah, Ricardo, não faça isso. Não me deixe aflito. Na próxima aula eu vou dizer para você o que vem a ser versalete. Combinado? Bons estudos e eu te vejo lá. Até mais.